Fala pessoal, tudo certo por aí? Bom, hoje eu quero trazer uma super novidade, um módulo novo que a gente desenvolveu no Sysloja. Já faz um tempo que está desenvolvido, porém a gente estava validando isso com alguns clientes antes de disponibilizar para todo mundo. E agora é oficial, a gente já está disponibilizando para qualquer pessoa que tenha interesse em adquirir esse módulo. Eu estou falando do CRM. Você já ouviu falar sobre essas três letrinhas aí que, quando bem usadas, podem potencializar o resultado da sua empresa? Pois é um módulo que ele te ajuda a melhorar o seu relacionamento com o cliente. Ele dá informações precisas e muito importantes que você já tem no seu sistema, porém de uma forma muito dispersa, uma coisa em cada lugar. E esse módulo ele uniu todas essas informações, todos esses dados e transformou em informações relevantes para ajudar você a estreitar esse relacionamento com o seu cliente e deixá-lo cada vez mais próximo de você, para que assim você consiga aumentar o seu faturamento. Bom, esse vídeo, o intuito dele é mostrar na prática como funciona, então é um vídeo um pouquinho longo, mas é interessante que você entenda cada detalhe, cada funcionalidade desse módulo, que eu tenho certeza que ele vai agregar e muito aí nos resultados da sua empresa. Então aqui, acessando em aplicativos extras, CRM, lembrando que ele é um módulo comercializado à parte da licença do Sysloja, então se você quiser adquirir, entre em contato com o time de suporte que eles te orientam como vai funcionar, tá? Bom, aqui nesse painel principal, o intuito é compilar todas as informações, trazer as informações que estão espalhadas no seu sistema e unificar numa tela para que você consiga entender o perfil dos seus clientes e todas as informações dele num lugar só. Então aqui de cara, né, é uma tela responsiva, então você consegue ampliar aí, né? De cara você consegue ver aqui um gráfico que demonstra ali como que está o perfil dos seus clientes em questão de ativo e inativo, né? E aqui a gente fez uma abertura um pouco maior do que ativo e inativo. A gente também tem os quase inativos. E o que é esses quase inativos? São clientes que têm no máximo 2 parcelas em aberto. Ou seja, são clientes que você precisa de uma atenção maior, porque eles vão terminar de pagar a sua empresa, as parcelas pendentes, né? E vão passar a ser clientes inativos. Então aqui você tem a possibilidade de fazer novas vendas para não deixar ele cair nessa classificação de inativos. Então, de uma forma gráfica, você consegue bater o olho e entender que 20% dos seus clientes, 21% para ser mais exato, são clientes ativos que estão com mais de 3 parcelas em aberto. Os inativos que não devem nada para você, ou seja, nesse banco de dados testes aqui, eu tenho 69% dos meus clientes sem nenhum débito comigo e eu tenho 9% de clientes quase inativos, ou seja, esses clientes vão ficar inativos se eu não fizer um trabalho. E o que tem nessa tela? Tem os dados do cliente, a data de cadastro da primeira compra, a data da última compra, né? E o valor da última compra. E aqui a gente também tem o total de compras, que é tudo que o cliente comprou na história dele com a sua empresa, né? A gente também tem uma informação do tempo médio de compra. E o que significa isso? Em média, quantas compras ele faz por mês, ou então por dias, caso seja um intervalo pequeno entre a data de cadastro e a data de última compra, o total que ele está em débito na sua empresa e a quantidade de parcelas, né? E aqui a gente também tem os status, que é o detalhamento das informações gráficas ali de cima. Aqui a gente consegue saber também qual é a lucratividade que esse cliente tem com a minha loja, ou seja, das compras que ele faz, quantos por cento ele está deixando de lucro para minha empresa, quantos produtos, né, em quantidades ele comprou, qual é o ticket médio desse cliente, média de dias em atraso, ou seja, no histórico das parcelas dele, em média, ele tem pago as parcelas adiantado ou atrasados e quantos foram esses dias, né? E um último status que é a quantidade de dias que ele não compra, né? No caso aqui, ó, tenho clientes que não compram 4 dias, 10 dias, 15 dias, 1.200 dias, né? Então aqui a gente tem um compilado, um painel compilado com todas as informações do cliente. Esse painel, ele precisa ser atualizado quando você decidir fazer alguma ação com os seus clientes, tá? E essas informações, elas estão espalhadas, mas elas precisam ser atualizadas para que esses dados sejam assertivos. Então, essa informação, ela veio rápida aqui agora, porque são dados que eu já atualizei. Daqui a alguns dias eu vou precisar ativar essa caixinha de atualizar dados e clicar em atualizar para que ele compile tudo de novo esses dados e eu faça ações com informações atualizadas, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Nós temos algumas informações muito relevantes aqui embaixo que a gente pode usar. O info do cliente, ele vai para o cadastro do cliente, ele vai mostrar a tela de cadastro do cliente para que eu possa ver alguma informação detalhada, enfim. Eu tenho a linha do tempo, que é uma ferramenta bem legal também para você entender a jornada do cliente na empresa, né? Deixa eu pegar um cliente aqui que tem algum registro, ó. Então aqui eu tenho todas as ações que o cliente pode ter feito na minha loja. Quais são elas? Efetuou uma compra na minha loja, pagou uma parcela, recebeu uma cobrança manual, que é um registro que eu crio no gestão de inadimplentes, uma cobrança do Sr. Jaime, que é o nosso módulo de cobrança automática. Inclusive é muito legal, tem um vídeo explicando esse módulo também. Se você não conhece, vale muito a pena você buscar aqui no nosso canal e entender como funciona. Tenho também a data que ele alterou os dados cadastrais, ou seja, tenho várias ações que o cliente fez na minha loja detalhadas numa linha do tempo, então eu consigo entender aí como está sendo o meu relacionamento com o cliente, tá? Depois disso
disso, eu também tenho as compras, né? Eu consigo ver o produto que o cliente comprou, por classificação, o que ele comprou, por categoria também, e quais foram os vendedores que atenderam esse cliente. E por que é interessante a gente ter a informação agrupada de categoria e classificação? Basicamente para você entender o que o cliente está comprando de você e também o que ele não está comprando. Dependendo do seu segmento, é muito relevante você entender o que ele não compra, porque em algum outro lugar, em alguma outra empresa, ele está fazendo essa compra. E se não é na sua loja, vale a pena você saber dessa informação para que você possa converter essa categoria que ele não compra de você e que ele passe a comprar, né? Então é muito interessante isso. Depois disso, a gente tem aqui a parte de ações. O CRM, ele dá as informações para que você elabore uma estratégia de abordagem do seu cliente e te ajuda a gerenciar essas ações, a converter isso em ações e depois você gerenciar isso. E como funciona? Então eu vou pegar um cliente aqui e vou clicar em registrar ação. Quando eu clico em registrar ação, eu posso programar uma tarefa para algum vendedor ou para algum colaborador da minha empresa entrar em contato com esse cliente com algum objetivo. Então aqui eu tenho um objetivo de pós-venda. Eu posso também registrar um elogio que o cliente fez na minha loja para que isso conste na linha do tempo e futuramente eu saiba quem são os clientes que elogiam. E o contrário também, eu posso registrar uma insatisfação ou uma reclamação do meu cliente e futuramente eu ter aí como saber quem foram os clientes que já reclamaram da minha empresa para que eu possa fazer alguma ação. Então perceba que o CRM ele é voltado exclusivamente para o relacionamento do seu cliente, que lá na ponta tende a fazer com que você aumente o seu faturamento, né? Então aqui eu vou criar uma ação de pós-venda, né? Eu vou escolher um responsável para isso, então eu tô falando assim, ó, Bruna, você vai entrar em contato com o cliente para fazer uma ação de pós-venda. E quando você vai fazer isso? Eu posso agendar isso para amanhã, segunda-feira, para uma data específica, data e horário inclusive. E eu posso usar um script, mas calma que eu vou explicar o que significa script, tá? Então eu vou colocar um script aqui de pesquisa de satisfação. Eu quero que a Bruna entre em contato com a cliente e faça uma pesquisa de satisfação, tá? E aqui eu posso colocar alguma observação caso eu queira que o meu colaborador converse com o cliente ou alguma informação que seja relevante para esse contato. Então eu crio essa ação e agora nas tarefas, né, que é o próximo passo do CRM, você consegue ver todas as tarefas pendentes e também as tarefas que já foram concluídas para o seu cliente. Então, de novo, você tem as informações compiladas do seu cliente e você pode criar tarefas, designar tarefas para os seus colaboradores entrarem em contato com seus clientes, conversar com o seu cliente, ou seja, estreitar esse relacionamento. E nessas tarefas você consegue mensurar o desempenho dos seus vendedores, dos seus colaboradores, o quanto eles estão se empenhando em executar essas tarefas, tá? Então aqui eu tenho uma tarefa, então assim que o meu vendedor concluir essa tarefa, ele vem e clica em concluir para que essa tarefa saia do status pendente e passe a ser uma tarefa concluída. Eu vou mostrar logo para vocês como funciona a parte de concluir, tá? Bom, a partir disso a gente também tem os follow-ups. O que são follow-ups? Você pode fazer com que o CRM ele crie ações automáticas, ou seja, assim que o cliente efetuar uma compra na minha loja, eu quero que daqui 10 dias alguém entre em contato com ele para entender como que foi a experiência de compra, se deu tudo certo, se foi rápido, se não foi, se ele gostou do atendimento, se ele gostou do produto, enfim, eu posso criar uma tarefa para que o vendedor entre em contato e entenda como é que foi essa experiência. Então isso é de forma automática. Então assim que eu efetuar a venda para um cliente, automaticamente vai uma tarefa pendente para daqui 10 dias para alguém entrar em contato com ele, tá? Eu tenho follow-up de pré-vendas também, para quem não sabe, o Syslogy ele trata orçamentos como pré-venda. Ou seja, se eu lancei um orçamento e eu coloquei que a previsão de fechamento desse orçamento é para daqui 5 dias, automaticamente vai ser lançada uma tarefa pendente para esse vendedor entrar em contato com esse cliente no dia do vencimento da pré-venda, com o intuito de converter essa pré-venda, esse orçamento, em uma venda, né? E eu tenho também o follow-up de clientes que acabaram de quitar suas parcelas. Então, no momento que um cliente paga a última parcela, automaticamente vai ser criado um follow-up para entrar em contato com ele e tentar fazer uma nova venda, apresentar um novo produto, enfim. É uma estratégia que você quiser utilizar aí na sua empresa. Então, colocando esses follow-ups para trabalhar, ele vai alimentar suas tarefas de forma automática, tá? Bom, agora vamos para os scripts, aquilo que eu falei que ia explicar para vocês. Então, aqui eu posso criar scripts para que os meus vendedores ou os colaboradores que vão entrar em contato, vão executar as tarefas, saibam o que falar e como abordar esses clientes. Então, eu tenho 3 scripts aqui de exemplo para apresentar para vocês. Eu tenho um script de cliente quase nativo, eu tenho um script de cliente nativo há 1 ano e eu tenho um script de pesquisa de satisfação. Quando eu entro no script, ele vai estar detalhado o que o vendedor precisa falar, como ele vai abordar, enfim, o que você quiser colocar de informação para o seu vendedor saber como abordar o seu cliente. Então, esse script de ativo há 1 ano é um exemplo, né? Aqui eu descrevi da seguinte forma: filtramos os clientes que não compram há 1 ano conosco. Precisamos entender o motivo
motivo pelo qual o cliente não retornou à nossa loja e propor uma promoção para ativá-lo novamente. Então busque questioná-lo sobre como foram os últimos atendimentos, como foi a experiência de compra conosco, né? Por fim, sugira o envio de uma condicional com peças que ele pode estar precisando. E a última informação ela é interna, né? Mais para o vendedor do que sobre a abordagem, que é registre no CRM para termos esse histórico. Então, se eu criar uma ação vinculando esse script, o vendedor vai saber o que fazer. Vamos criar uma ação para vocês entenderem como é que funciona? Então, eu vou criar uma ação de pós-venda, vou escolher algum responsável e vou agendar essa ação. Eu vou colocar aqui o script de nativa há 1 ano e vou salvar. Quando esse vendedor fizer o login no sistema, automaticamente essa tela vai abrir. E essa tela vai abrir justamente para mostrar para ele, ó, tem tarefas que você precisa executar. Essas tarefas são importantes para a gente estreitar o relacionamento do cliente e tentá-lo converter a fazer uma nova venda. Então aqui, ele acabou de logar no sistema, apareceu essa tela. Então ele sabe que tem 2 ações para ele fazer. Quando ele entrar numa ação aqui, vamos pegar a ação que já tem um script, essa daqui, ó. Quando ele entrar nessa ação, ele pode clicar aqui, ó, script da tarefa, ou seja, o que eu tenho que fazer. Então quando ele abrir o script, ele já sabe exatamente como ele vai abordar o cliente, o que ele tem que fazer e tudo mais. Então facilita para o seu vendedor. Antes de eu mostrar o concluir, eu tenho outra coisinha para mostrar para você. Vamos lá. Eu tenho aqui também a questão de critérios de avaliação. Então se eu estou falando sobre estreitar o relacionamento com o cliente, eu estou falando sobre a experiência que ele teve com a nossa loja, eu preciso criar alguns critérios para que o vendedor possa questionar no momento que ele está entrando em contato. Então vamos na prática que vai ficar mais fácil. Clicando aqui com F2, critérios de avaliação, eu consigo criar alguns critérios para que o cliente possa avaliar a minha loja. Ou seja, eu posso cadastrar aqui um critério como atendimento e clicar em adicionar. Posso colocar um critério de agilidade, vou adicionar também. Enfim, posso colocar da forma que eu quiser entender a nota do meu cliente. Então, quando um colaborador for executar uma tarefa, for concluir essa tarefa, aqui vão estar as notas que o cliente deu. Ou seja, sobre a qualidade dos produtos, uma nota de 0 a 5. Posso clicar aqui nas estrelinhas de uma forma bem dinâmica para entender a nota que o cliente está dando sobre esse critério. Assim, da mesma forma para agilidade e atendimento. E com isso, no final, você consegue saber a média, ou seja, de todos os clientes que avaliaram. Qual é a minha média de qualidade de produto? Qual é a minha média de agilidade no atendimento do cliente? Qual a minha média no atendimento? Então você consegue entender aonde você precisa continuar fazendo o que você está fazendo porque está bem feito e aonde você precisa melhorar, onde você precisa tomar um certo cuidado. Então essa ferramenta ajuda muito nisso. Bom, um outro recurso muito interessante é a questão de filtros, onde você consegue filtrar o seu cliente ideal, né? Ou pelo menos o ideal para a estratégia que você quer executar. Imagine que você quer filtrar os clientes que a lucratividade com a loja foi baixa e que não compram há 200 dias. Você consegue fazer esse filtro. Imagina que você quer filtrar os homens da cidade da sua loja que têm até 30 anos e são casados, por exemplo. Então você consegue reunir vários tipos de filtro para buscar o perfil que você está procurando, né? Isso é muito legal também. E por último, você tem a roleta de tarefas. E o que significa essa roleta? Imagina que você fez um filtro e retornou 200 clientes. Você não vai pegar cliente por cliente e registrar uma ação de pós-venda para daqui a alguns dias. Você pode fazer isso de uma forma bem dinâmica, que é a roleta de atendimento. A roleta de atendimento funciona da seguinte forma: você vai escolher os vendedores ou os colaboradores que vão entrar em contato com esses clientes. Você pode selecionar todos, 1, 2, da forma que você preferir. Você pode colocar a data de início, ou seja, eu quero que essa ação ela comece a partir do dia 27 e eu quero que sejam feitas 4 ações por dia. Então a roleta ela vai distribuir os atendimentos a partir do dia 27, considerando que serão 4 ações por dia. Então ela não vai sobrecarregar a agenda do seu vendedor, ela vai distribuir isso, tá? Aqui você vai escolher qual é a ação que você quer fazer, por exemplo, uma ação de pós-venda, e você pode vincular isso a um script. Você pode criar um script personalizado para essa roleta, por exemplo, e distribuir isso. Se você trabalha com multiloja, se a sua empresa é multilojas no Cisloja, né? Você pode fazer com que o sistema respeite o cliente da loja 1 só vá para vendedor da loja 1, o cliente da loja 2 só vá para vendedor da loja 2. Você consegue fazer isso. E a partir do momento que você roda essa roleta, ela vai distribuir de uma forma dinâmica e rápida todas essas ações entre os vendedores selecionados aqui. Com isso, você automatiza esse trabalho de distribuir as tarefas e consegue pensar em mais estratégias para ir distribuindo. O CRM ele é uma plataforma que precisa de alguém responsável para fazer essa máquina girar. Ele é só uma ferramenta. A estratégia por trás de toda essa ferramenta é responsabilidade de algum colaborador aí da sua empresa. Porém, é uma ferramenta que vai dar todas as informações compiladas e detalhadas para que você consiga chegar naquele público que você quer através dos filtros e distribuir essas tarefas de uma forma automática. O que você ganha com isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, quando os seus vendedores não estão vendendo, o que eles estão fazendo? Como que você mede
mede a eficiência deles de trazer novos clientes ou então de trazer os mesmos clientes a comprar novamente na sua empresa. Com o CRM você vai conseguir medir o desempenho dele. Você consegue ver todas as tarefas que você designou para aquele vendedor e quantas delas ele concluiu. E digo mais, se concluiu dentro ou fora do prazo. Então o CRM é uma excelente ferramenta para você mensurar o quanto os seus vendedores estão se esforçando para converter esses clientes a comprar novamente na sua empresa, quanto para dar informações importantes para o seu negócio, além de dar uma abertura de filtragem desses clientes de uma forma muito abrangente, muito específica e muito abrangente. Então ela tem o potencial de aumentar o seu faturamento justamente por esses recursos que eu apresentei para vocês. Bom, pessoal, o vídeo está ficando longo, mas eu quero deixar claro para vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiser conhecer essa ferramenta, entre em contato com o nosso time de suporte que a gente vai ter o maior prazer em apresentar isso para você. Beleza? Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até mais.